O dia chuvoso estava chegando ao fim e Erika, uma jovem motorista de táxi, dirigia para o seu último pedido. Ela já estava cansada, suas costas doíam e seus olhos ardiam do esforço constante, mas não se deixava desanimar, pois seus ganhos naquele dia haviam sido razoáveis. Mesmo assim, sentia-se nervosa. Durante o dia, havia lidado com os mais variados passageiros, 3 atrasados para a estação de trem, homens bêbados que cantavam dentro do táxi, mães com crianças pequenas e adolescentes apaixonados. Agora, Erika estava a caminho de buscar uma mulher idosa para levá-la a um endereço especificado. Ao chegar ao local, ela viu uma casa velha e mal conservada à sua frente. Embora um dia tivesse sido uma bela construção, a tinta estava descascada e as venezianas das janelas, tortas e enferrujadas. O terreno ao redor estava tomado por ervas daninhas e uvas selvagens, sinal de que ninguém cuidava do lugar havia muito tempo. O tempo passou e ninguém saiu da casa. Erika começou a se preocupar, pois ninguém pagaria por um chamado falso. E ela havia gasto muita gasolina para chegar aos arredores da cidade. Buzinou algumas vezes e tamborilou nervosamente os dedos no volante. Finalmente, a porta rangeu e uma velha apareceu no limiar. Era magra, enrugada e parecia ter pelo menos 80 anos. Vestia-se pobremente, com um casaco gasto fora de estação e um xale fino. Arrastava uma mala grande e pesada atrás de si. Erika imediatamente saiu do carro e ajudou a senhora a colocar a mala no porta-malas. Estou tão envergonhada. Querida, desculpou-se a mulher idosa. Perdoe-me por fazê-la esperar. Eu estava ocupada e perdi a noção do tempo. Erika sorriu de forma encorajadora e respondeu: não foi nada. Não se preocupe. Está tudo bem. Sente-se. Coloque o cinto e vamos. Ela ligou o navegador. Vou traçar a rota pelo desvio. Talvez assim evitemos os engarrafamentos e cheguemos mais rápido. De repente, a velha pediu com voz suave: querida, posso lhe pedir um favor? Poderíamos ir pelo centro da cidade? Faz muitos anos que vivo reclusa. Minha saúde não me permite sair de casa. E eu gostaria de ver como está a nossa cidade agora. Pago a mais, se for preciso. Ah, meu nome é Senhora Mans. E o seu? Sou Erika, respondeu a moça. Prazer em conhecê-la. Senhora Mans. Não tem problema. Vamos pelo centro. Devagar. Não é difícil para mim. Elas partiram. A senhora Mans admirava a paisagem e recordava o passado. Oh! Olhe só esses prédios modernos! Exclamou. Aqui costumava haver uma loja de vestidos. Lembro-me bem. E agora construíram um restaurante. E o que é esse enorme milagre piscando como uma árvore de Natal? Quantos andares tem? Nem consigo contar. Erika explicou. É um novo centro comercial. Lá dá para comprar de tudo, tem cinema, cafés e muitas atrações para crianças. A idosa continuou a recordar. Quando éramos jovens, meu marido e eu gostávamos de passear à noite pelas ruas, passando por este parque. Os jovens sempre se reuniam perto da praça principal. Marcavam encontros. E havia um salão de dança de verão. Ah! Bons tempos! Eu trabalhava no tribunal como secretária. E Bill, meu marido, era professor de matemática. Ele tinha mãos de ouro, construiu nossa casa com as próprias mãos. Fizemos tudo juntos. Por muito tempo. Deus não nos deu filhos. Mas então nasceu Cindy. Que felicidade indescritível! Nunca imaginei que acabaria sozinha na velhice.
A senhora suspirou. E Erika perguntou com cautela: e sua filha? Onde ela está agora? A senhora Mans enxugou uma lágrima e respondeu: ah, é uma longa história. Erika. Ela viveu um amor infeliz e desapareceu. Rompeu conosco. Brigou com o pai. E nunca mais nos vimos. Oh! Meu Deus! Veja que igreja linda! Disse a velha de repente. Mudando de assunto. E você? Minha querida. Como entrou nessa profissão tão difícil? Parece um trabalho pesado demais para uma mulher. Para ser sincera, é a primeira vez que vejo uma mulher dirigindo um táxi. Erika deu um meio sorriso e respondeu: bem, senhora Mans, a vida é assim. Fiquei sem pais. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. E cresci num orfanato. Depois me apaixonei. Engravidei. E Gregor. Ele era um canalha. Me deixou assim que soube. Com medo de assumir responsabilidade. Então fiquei grávida e sozinha. Desde pequena sempre gostei de carros. Então aprendi a dirigir. Gosto do que faço. E o trabalho me sustenta bem. A senhora Mans balançou a cabeça com compaixão. Então você não é apenas uma motorista de táxi. Mas uma motorista grávida. Pobrezinha. Será difícil cuidar de um recém-nascido sozinha. Não tem ninguém que possa ajudá-la? Erika apenas sorriu e respondeu: estou acostumada. Vou dar um jeito. Estou juntando dinheiro para o parto e para o bebê. Além disso, minha profissão sempre vai me sustentar. Mas ele não podia cobrir todos. Tudo bem. Eu te vejo às 8 para o seu turno na segunda-feira. Mas eu não acho que você vai durar muito. Nunca tivemos mulheres aqui antes. No início, os homens persuadiram o despachante. E Erika recebeu as ordens mais problemáticas. Como transporte de pessoas bêbadas ou mulheres nervosas e histéricas, com as quais era impossível negociar. Às vezes ela era enviada para os subúrbios à noite. Todos esperavam que essa garota teimosa desistisse. Ficasse exausta e deixasse o serviço de táxi. Mas tudo foi em vão. Erika não reclamava de nada. Além disso, era óbvio que aquele trabalho lhe dava prazer. O carro velho frequentemente quebrava. Mas as avarias não paravam Erika. Ela sempre arregaçava as mangas como um homem e mexia sob o capô. Muitas vezes ficando no trabalho muito mais tempo do que deveria. Como resultado, ela ganhou o respeito dos colegas, que passaram a ajudá-la e apoiá-la. E, quando faziam piadas, era de maneira gentil. Apenas para rir. Sem nenhuma maldade. Assim, a garota trabalhou como taxista por 3 anos sem se cansar. 6 meses atrás, os amigos de Erika decidiram lhe dar um presente de aniversário e a convidaram para um encontro de motociclistas. Eles sabiam que Erika ficaria encantada, seria melhor do que qualquer presente. De fato, ela ficou fascinada com o espetáculo, motos potentes. Homens brutais com barbas espessas e jaquetas de couro. Calças jeans pretas. Parecendo verdadeiros vikings. Foi lá que ela conheceu Gregor. Ele também estava entre os espectadores convidados. Os jovens rapidamente se entenderam e se tornaram amigos. Erika gostou imediatamente de Gregor, um homem forte, musculoso e confiante. Ele era treinador de vôlei. E as motocicletas eram seu hobby e sua paixão. Gregor também gostou dela quase de imediato. Especialmente quando a viu dar algumas voltas destemidas na moto. Eles começaram a se encontrar e o romance explodiu tempestuoso e apaixonado. Erika, no início, não se importava que Gregor não lhe propusesse nada sério.
Eles apenas se amavam e aproveitavam a vida ao máximo. Qual era a pressa? Eles alugavam uma motocicleta e rodavam pela cidade a noite inteira, sentindo o vento. Erika sempre amou a liberdade, a velocidade e os extremos. Nesses momentos, a adrenalina disparava. E tudo parecia felicidade. Eles se amavam com paixão e intensidade, como se cada vez fosse a última. Tudo acabou como uma bolha de sabão quando Erika percebeu que estava grávida. Gregor não gritou, nem discutiu, simplesmente desapareceu vergonhosamente do horizonte. Não atendia ao telefone e fingia não conhecê-la quando se encontravam. E, para piorar, ele logo encontrou uma substituta para Erika, uma garota rica. Erika viu com seus próprios olhos o ex-amante beijando outra mulher diante de todos. E então entendeu que tudo entre eles havia terminado. Erika ficou amargurada, ferida e assustada, a ponto de considerar fazer algo impensado. Lembrou-se da sua infância triste, de como a mãe não conseguia dar conta sozinha, e percebeu que também não tinha a quem recorrer. Então pensou: por que colocar uma criança nesse caminho de sofrimento? Ela chegou a ir à clínica e marcar a interrupção. Mas, no dia anterior, um acontecimento incrível a fez mudar de ideia. Erika levava uma passageira pelo lenço colorido e o vestido comprido. Parecia uma cigana. Quando a mulher desceu do carro, tocou a palma de Erika e disse, olhando profundamente em seus olhos: tudo vai ficar bem. Minha querida, não fique triste. Um filho nascerá e, depois, uma filha. Você não vai esperar muito. Sua felicidade já está à sua porta. A mulher foi embora. E Erika ficou sentada ali, imóvel, como uma estátua. Não se pode dizer que ela acreditou cegamente na cigana, não era de seu feitio. Mas, mesmo assim, não foi à clínica e decidiu ter o filho. Determinou firmemente que o criaria sozinha, sem canalhas como Gregor, e muito menos padrastos desagradáveis. Depois de tomar a decisão, sentiu-se mais leve. Passou a ter um objetivo: trabalhar o máximo possível para juntar dinheiro suficiente e poder ficar com o bebê até ele ir para a creche. Trabalhou sem poupar esforços. Ela não teve enjoo algum, mas suas costas doíam e as pernas inchavam um pouco por ficar muito tempo sentada. Também pensava na senhora Mans. E um dia decidiu: deveria visitá-la. Não me custará nada e será bom para ela. Deve estar triste e solitária. Erika sabia bem como era ruim viver em lugares assim, mesmo que fosse alimentada e vestida. No dia seguinte, ela tirou 1 hora do seu turno. Comprou um lindo buquê de flores e algumas frutas. E foi visitar a velha senhora. Mrs. Mas ficou tão feliz em vê-la que chorou. Abraçou a garota como se fosse sua neta e disse: obrigada, Erika. Você tem um bom coração. Não se esqueceu da velha. É tão triste aqui. Tudo tão estranho. Em casa, as paredes me curavam. Mas aqui, é uma pena. Não tenho mais saúde. Minhas mãos tremem. Derramo tudo sobre mim. Conversaram um pouco. E Erika voltou ao trabalho. Desde aquele dia, Erika passou a visitar Mrs. Mas quase todos os dias. E, nos fins de semana, ficava com ela metade do dia. Notou que o quarto era frio e trouxe meias de lã para a idosa, que ficou comovida e começou a chamá-la de neta. As duas se tornaram cada vez mais próximas. Passavam tempo juntas no jardim da casa de repouso. Alimentavam pombos e conversavam longamente. Um dia,
Erika pediu conselhos sobre como cuidar do bebê e Mrs. Mas compartilhou sua sabedoria e contou sobre sua própria vida. Sabe, Erika, você se parece tanto com minha filha Cindy. Eu a amava tanto. Quem diria que acabaria assim? Ela era inteligente, estudava bem, e tínhamos tanta esperança. Mas apareceu aquele estrangeiro horrível. Arthur, maldito seja. Ele a encantou. E? Imagine só. Era casado. Cindy não resistiu. Se perdeu. E logo engravidou. Quando meu marido descobriu, foi um escândalo. Ele disse que ela desonrou a família. Aquele canalha negou tudo e desapareceu. Cindy ficou magoada conosco por termos ido confrontá-lo. E partiu atrás dele. Desde então, nunca mais ouvi nada dela. Arrependemo-nos centenas de vezes por tê-la repreendido. Devíamos tê-la aceitado e criado o neto juntos. Portanto, não pense em se arrepender do bebê. Erika. Ame-o. Crie-o. E o mais importante, estejam juntos. Quando ele crescer, será quem lhe dará um copo d'água na velhice. 3 meses se passaram. Era dia de folga. E Erika estava na cozinha desde cedo. Embora não soubesse cozinhar, tentava garantir que os bifes não queimassem e queria levar algo feito por ela mesma para Mrs. Mas, de repente, o telefone tocou. Erika Clark? Aqui é do asilo. Mrs. Mas nos deu seu número ontem. Ela passou mal e, infelizmente, faleceu durante a noite. Aceite nossas condolências. Quem cuidará do funeral? Ela tem algum parente distante? Erika desligou o telefone em silêncio. Incapaz de responder. Chorou muito, sentindo-se como se tivesse perdido a própria avó. Sem hesitar, usou o dinheiro que vinha economizando para o parto e custeou o enterro da idosa, como sua consciência mandava. Ficou especialmente comovida ao ver o buquê de flores secas do seu presente, guardado entre as páginas do livro de orações de Mrs. Mas, entregue pela enfermeira, para não se entregar à tristeza. Erika voltou a trabalhar, dirigindo dia e noite. Até que o Sr. Robbins praticamente a obrigou a tirar licença maternidade. Erika Clark. Você enlouqueceu? Vai dar à luz no trabalho? Pare e vá descansar. Senão teremos que fazer o parto aqui mesmo. Não se preocupe. Sempre haverá um lugar para você quando o bebê crescer. Precisamos de pessoas como você. No dia seguinte, um homem de meia-idade com uma pasta nas mãos apareceu de repente em sua casa. O que ele disse deixou Erika chocada. Mrs. Mas havia deixado um testamento, transferindo sua casa para Erika. Junto com o testamento, ele entregou uma carta. Fui instruído a lhe entregar isto pessoalmente. Aqui estão as chaves e os documentos. Agora você é a legítima proprietária da casa. Parabéns. Com licença. Tenho muito o que fazer. Adeus. Erika. Atônita, sentou-se em uma poltrona. Abriu a carta com as mãos trêmulas e começou a ler. Querida Erika, aconteceu que você se tornou, recentemente, a pessoa mais próxima e querida para mim. Você não imagina o quanto suas visitas foram importantes e necessárias. É tão reconfortante saber que alguém precisa de você. Obrigada pelo seu coração bondoso, pela presença agradável e pelas conversas sinceras. Você aqueceu minha alma envelhecida, congelada pela solidão e pela indiferença.
A menor forma de agradecer é deixar-lhe minha velha casa. Espero que você não a venda, mas a restaure e viva nela com seu filho. Ficarei muito feliz se fizer isso. Ela guarda um pedaço da minha alma. E mais uma coisa, se quiser acender a lareira no outono, não tenha pressa, olhe bem para ela antes. Adeus, querida. Um grande abraço. Cuide-se e cuide do bebê. Com amor, Mrs. Mans. Erika chorou em silêncio, lembrando-se das mãos ressecadas e dos olhos cheios de saudade da velha senhora. Sempre ativa. E apesar do avançado estado da gravidez, decidiu mudar-se para a casa de Mrs. Mans e começar a colocá-la em ordem. Não havia muito o que fazer em seu pequeno apartamento. E o bebê ficaria melhor num quintal, ao ar livre. Erika pegou um táxi e levou todas as suas coisas para o novo lar. Na verdade, estava apavorada com o futuro, tinha pouco dinheiro e muitas despesas à frente. Tentou encontrar uma solução, mas nada lhe vinha à mente. Para afastar os pensamentos ruins, começou uma faxina geral, organizando armários e prateleiras. Encontrou um antigo toca-discos e vários discos de vinil, e passou a ouvir Bach e Beethoven. Algo novo e encantador para ela. No guarda-roupa da velha senhora, Erika achou um lindo vestido rendado de cor turquesa e adivinhou que havia pertencido à filha desaparecida de Mrs. Mans, provavelmente guardado com carinho por toda a vida como lembrança dela. A casa acabou por ser bastante espaçosa e estava cheia do espírito da antiguidade. Ficava claro que o marido da senhora Mann tinha talento para o design e mãos de ouro, tudo havia sido feito com qualidade e cuidado. E apenas pequenas restaurações eram necessárias. Apesar de a casa ter várias décadas, Erika decidiu transformar um dos quartos em um berçário e começou a reformá-lo. Paul, um dos motoristas de táxi que trabalhava com ela, ofereceu-se para ajudar. Eles haviam se tornado bons amigos recentemente. O homem estava divorciado havia 1 ano, depois que a esposa o deixara por outro. E por isso nunca tinha pressa em voltar para casa. Frequentemente consertavam carros juntos ou simplesmente conversavam. Agora, ajudando na reforma, Paul observava Erika aplicar o papel de parede com destreza, subindo em uma escada e supervisionando o processo. Ela estava tão divertida com o lenço na cabeça e a blusa listrada, a barriga arredondada parecendo uma pequena melancia. Paul admirava sinceramente aquela mulher inquieta e ativa. Erika, fico impressionado com você, disse ele. De onde vem tanta energia? Minha ex-mulher se cansava só de lavar a louça. E você parece um avião, correndo pela casa, consertando tudo. E ainda grávida. Parabéns. Na verdade, Paul já estava apaixonado por Erika havia muito tempo, desde a primeira vez que viu aquela jovem destemida, que dirigia com audácia um velho Ford no teste de direção. Ele gostava de tudo nela: sua franqueza, determinação, diligência e carisma. Mas nunca teve coragem de confessar seus sentimentos, especialmente depois de descobrir que ela estava grávida e fora abandonada pelo namorado. Não queria interferir em seus sentimentos. Sabia que não era o momento certo. E ela não o entenderia. Assim, decidiu permanecer ao lado dela como um bom amigo e deixar que o tempo mostrasse o que aconteceria. Erika, por sua vez, não percebia os sentimentos ardentes de Paul. Se percebia, não se importava. Os dias passavam e o frio aumentava. Um dia, Erika decidiu acender a lareira. Paul, você pode trazer algumas pilhas de lenha? Vamos tentar acendê-la antes que o inverno chegue. Talvez eu deva chamar um limpador de chaminés.
caso haja algum problema. Enquanto Paul trabalhava do lado de fora, Erika, inquieta como sempre, não conseguiu ficar parada. Pegou uma lanterna e, apesar da barriga enorme, enfiou-se dentro da lareira para verificar se havia desmoronado com o tempo. De repente, encontrou um objeto e começou a puxá-lo. Acabou caindo no chão, junto com uma nuvem de poeira e fuligem, espirrando sem parar. A curiosidade, no entanto, falou mais alto. Erika desembrulhou o misterioso pacote e encontrou uma caixa. Ao abri-la, ficou sem fôlego. Havia joias de todos os tipos. Correntes de ouro, pulseiras, pedras e moedas douradas. Oh! Meu Deus! Gritou. Isto é uma fortuna. É um presente da Senhora Mann. Então era disso que falavam aquelas palavras na carta sobre a lareira. E eu, tola, esqueci completamente. No fundo da caixa, dentro de um saco de celofane, havia fotos antigas em preto e branco. Erika começou a examiná-las. Lá estava a Senhora Mann e, ao lado dela, provavelmente o marido. Depois, outra foto, os dois juntos e uma menina. Não pode ser, murmurou. Está escrito minha filha. Cindy. Mas essa é a minha mãe. Eu me lembro bem dela. Só pode haver uma explicação. A Senhora Mann é minha avó. E eu sou sua neta. Nesse momento, Paul entrou na casa e parou. Assustado. Erika, coberta de fuligem, sentava-se no chão frio, chorando e balançando-se de um lado para o outro, segurando as fotos. Ao lado dela estava a caixa de joias. Deus! Erika! Exclamou ele, correndo até ela. Você caiu? Por que foi mexer nisso sozinha? Está gelado aqui. O que aconteceu? E de onde veio tudo isso? Mas a mulher não ouvia. Apenas sussurrava. Mamãe. Essa é a minha mamãe. Você entende? Paul? A Senhora Mann, de quem cuidei até morrer, era minha avó. Acabei de descobrir isso. Paul ficou confuso e sem saber o que pensar. Nunca tinha visto Erika naquele estado. Chegou a imaginar se ela tinha batido a cabeça. Ou se aquilo era coisa de gravidez. Foi até a cozinha. Trouxe um copo de água e disse: Beba. Acalme-se. Depois me conta tudo. Senão vou achar que enlouqueceu. Pouco a pouco, Erika recuperou o controle e contou toda a história desde o começo. Paul assobiou. Surpreso. Que história! Dá até para fazer uma série de TV. Uau! Erika, agora você é uma herdeira rica. Parabéns! O que vai fazer com todo esse dinheiro? Vai vender a casa ou ficar com ela? Erika balançou a cabeça e respondeu: De jeito nenhum. Este é o ninho da minha família. Descobri que minhas raízes estão aqui. Meus avós viveram e minha mãe cresceu nesta casa. Além disso, meu avô a construiu com as próprias mãos, colocando nela o coração e a alma. Quero restaurar tudo, mas mantendo o que ele planejou. Vou viver aqui. Depois, meus filhos também. Ela fez uma pausa e acrescentou: Vou doar parte do dinheiro ao asilo. Eles fazem um trabalho bonito, ajudando os idosos a viver com dignidade, mesmo sem recursos. Também quero comprar um carro novo e guardar o suficiente para o parto. É tanta coisa que minha cabeça está girando. Ainda não me acostumei.
Paul olhou fixamente para ela e disse: Sabe de uma coisa? Erika. Case-se comigo. Eu te amo há muito tempo. Você vai ter um menino. E viveremos como qualquer outra família. Estou sozinho desde o divórcio. Sem família. Só trabalhando e voltando para um apartamento vazio. Erika deu um pulo. Espantada. Paul. Isso não é brincadeira. Estou esperando o filho de outro homem. Tem certeza de que conseguiria amar e criar uma criança que não é sua? Justamente por isso, respondeu ele. Sabe como eu cresci? Ela começou a chorar e contou. Com a voz trêmula. Fui espancada e abusada pelo meu padrasto. Até me levarem para um orfanato. Ele nunca me chamou de outra coisa além de moleque inútil. Quando soube que ele morreu queimado, bêbado, não senti pena nenhuma. Não quero que meu filho tenha uma infância assim. E, ao contrário da minha mãe, eu vou proteger meu filho com unhas e dentes. Se tiver que viver sozinha, viverei. Paul empalideceu. Magoado. Por que julgar todos os homens por causa de um só? Não vê o quanto tento mostrar que te amo. Que dinheiro é esse de que você fala? Só diga que não gosta de mim. Mas não me transforme num monstro. Erika apontou para a porta e disse friamente. Obrigada pela ajuda. Tenha um bom dia. Paul. Ferido. Respondeu. Tenha um bom dia você também. E assim se separaram. Completamente arrasados apenas uma hora antes. Estavam juntos. Colando papel de parede. Erika jogou-se cansada no sofá. Tudo bem. Pensou. Que vá. Nós viveremos sozinhos. Não é? Meu pequeno? Não precisamos de ninguém. Esses homens só trazem problemas. Acariciou a barriga e sentiu-se melhor. Depois, voltou a olhar as fotos que encontrara na lareira. A mãe parecia tão jovem e feliz nelas. Mamãe. Como pôde? Tinha pais tão bons. Por que rompeu com eles para sempre? Murmurou. Ela segurou as fotos como se fossem o tesouro mais precioso e, de fato, eram fragmentos vivos de sua história familiar. Alguns dias depois, Erika começou a realizar seus planos. Agradeceu sinceramente à avó pelo presente generoso. Transferiu uma boa quantia para o asilo e comprou um carro novo. Contratou especialistas para restaurar a casa conforme seus próprios desenhos. Mas, à medida que a data do parto se aproximava, tornava-se cada vez mais difícil se concentrar. Erika estava desajeitada. Cansava-se facilmente. E, não importa o que fizesse, seus pensamentos voltavam sempre para Paul. Arrependia-se profundamente de tê-lo tratado com tanta dureza. De tê-lo ofendido sem motivo. No fundo do coração, ela gostava dele, mas as feridas deixadas pelo padrasto violento e pela traição de Gregor haviam erguido um muro de medo dentro dela. Tinha pavor de voltar a ser enganada ou ferida. Paul também sentia falta de Erika. Aquela mulher corajosa e independente havia se alojado em seu coração. Ele sabia que escolhera o momento errado para se declarar, mas estava disposto a fazer o possível para aceitar e amar o bebê que estava prestes a nascer. Mesmo assim, ela não quis ouvi-lo. E, por mais irritado que estivesse, o coração de Paul continuava querendo estar onde Erika estava. Ele se preocupava. Porque o parto se aproximava e ela estava sozinha naquela casa. Qualquer coisa poderia acontecer. Paul olhou muitas vezes para o número querido na lista telefônica. Mas nunca ligou. Um dia, enquanto ele montava um carro na garagem,
Ouviu as conversas de outros motoristas. Ouviste? Homens? A Erika deu à luz ontem. Um menino. O senhor. Robin soube disso por um conhecido. Devíamos reunir-nos e felicitá-la devidamente. Ela é uma boa rapariga. O estômago de Paul revirou-se. Atirou as porcas e chaves de boca para o lado e correu para se lavar. Depois comprou um ramo de belas rosas, várias guloseimas e correu para o hospital de maternidade. No caminho pensava, que se dane este orgulho estúpido. Vou tentar declarar o meu amor por ela outra vez. Aconteça o que acontecer. Vou felicitá-la. Esperou por muito tempo no átrio, zangado por não o deixarem ver Erika. Insistiu de todas as formas possíveis, até que finalmente conseguiu implorar a enfermeira para vê-la. Nem que fosse por um minuto. Erika estava deitada no quarto, preparando-se para amamentar, quando uma enfermeira entrou e lhe sussurrou: "O seu marido é muito insistente. Pediu-me inúmeras vezes para ver. Agora não é hora de visitas. Mas, como exceção, enquanto os chefes não estão, apenas por alguns minutos, caso contrário serei castigada." Erika ficou atônita, o coração acelerado. Será que Paul me perdoou? Ainda estará zangado? Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, Paul abriu a porta, pegou nela nos braços e beijou-a ternamente. Depois entregou-lhe o ramo e uma sacola de frutas e exclamou: "Parabéns, Erika! Agora não te livras mais de mim. Casa comigo. Juro que amarei o teu filho como se fosse meu. Nunca te arrependerás da tua escolha. Não posso viver sem ti mesmo com o teu temperamento difícil e o facto de não saberes cozinhar bem. Eu nem consigo comer panquecas e costeletas. Mas ainda assim, amo-te." Erika riu e respondeu: "És mesmo incrível, Paul. Mas sim, eu aceito. E por favor, perdoa-me. Disse-te tantas coisas terríveis e desnecessárias naquela altura. E arrependo-me profundamente. É só que é difícil para mim aprender a confiar nos homens de novo. Não tem nada a ver contigo. Também gosto muito de ti. Sinceramente. Só tinha medo de admitir isso a mim mesma. Bem, tens de ir agora. Ou seremos repreendidos." "Espera", disse Paul, com um sorriso feliz. "Como vamos chamar o nosso filho? E repara, ele levará o meu apelido. Como deve ser. Tu és minha. E ele também é meu. Está decidido." Erika percebeu que, com um homem assim, nunca se perderia. E respondeu alegremente: "Vamos chamá-lo Martin Han. O papá vai ter alta em poucos dias." Logo após a alta do hospital, Paul e Erika casaram-se e foram viver na casa da senhora Mann. O casamento foi celebrado em casa, num pequeno círculo. Todo o pessoal da frota de táxis compareceu. O senhor Robbins fez lindos brindes, e todos desejaram felicidade à jovem família. No auge da festa, o bebê acordou e ouviu-se o seu choro vindo do quarto. Erika correu imediatamente para junto da criança e demorou-se lá por algum tempo. Paul hesitou: devo ir ou não? Tinha medo de pegar no bebê, receando fazer algo errado. Respirou fundo, recompôs-se e entrou no quarto. Ficou silenciosamente à porta, observando Erika alimentar Martin. Ficou maravilhado com a transformação que ocorrerá na sua esposa. Diante dele não estava mais a rapariga de aparência masculina e casaco de couro, mas sim uma mãe terna e amorosa, cujos olhos irradiavam felicidade. A gravidez e o parto fizeram-lhe bem, ela tornará-se mais feminina e serena.
Quando o bebê terminou de mamar, começou a contorcer-se adoravelmente, franzindo o rostinho e mexendo os lábios. Paul perguntou baixinho: posso pegá-lo? Erika sorriu, assentiu e entregou-lhe o bebê cuidadosamente. As mãos do homem tremiam de medo enquanto acariciava as bochechas e o nariz do menino, embalando-o suavemente. Martin silenciou-se e fechou os olhos, adormecendo. Paul colocou-o de volta no berço e sussurrou: dorme, meu filho. O papai está aqui e não deixará ninguém fazer-te mal. Erika abraçou Paul e murmurou: obrigada por estares comigo, Paul. É tão maravilhoso. Tudo vai correr bem para nós. Pelo menos. Eu vou tentar com todas as minhas forças. Quando regressaram aos convidados, o Sr. Robbins, já um pouco embriagado, gritou: saúde! Paul fez-lhe sinal: Xi. Vais acordar o meu filho. Ele acabou de adormecer. O Sr. Robbins moderou o entusiasmo e disse mais calmamente: muito bem. Paul, és um verdadeiro homem. Respeito-te e desejo felicidade à tua família. No início, não foi fácil. Paul e Erika não tinham experiência com bebés. Dormiam mal e às vezes discutiam. Mas, ao mesmo tempo, Paul percebia cada vez mais que amava verdadeiramente o menino como se fosse seu filho de sangue. Agora ele apressava-se a voltar do trabalho para casa e sempre trazia um presente para Erika, nem que fosse uma barra de chocolate ou um pequeno ramo de flores. Adorava vê-la feliz e abraçando-o. E Erika, ao beijar o marido antes de dormir, muitas vezes pensava: não importa o que digam, é divertido e interessante estar na mesma sintonia que os homens. Mas ser uma mulher amada, nas mãos de um homem forte e confiável, é muito melhor. Agora ela sabia com certeza que nunca encontraria um pai e marido melhores.